Olá, meus irmãos, graça e paz. Para nós é um prazer maravilhoso estarmos juntos mais uma vez para a glória do nosso Deus. Eu sei que estamos juntos, mesmo que online, distantes por causa da pandemia, mas no seu coração, unidos em oração, gratos a Deus pelo privilégio que temos de podermos celebrar o seu nome, aprender mais com a sua palavra e glorificá-lo por tudo que Ele é. Agradecemos porque mesmo Ele sendo Deus, sendo tudo em si mesmo, ainda assim Ele nos dá muito mais do que nós pedimos ou precisamos. Agradecemos ao Senhor porque Ele tem suprido cada uma das nossas necessidades, mesmo com o mundo virando de cabeça para baixo, mesmo com as coisas acontecendo e cada vez mais a situação piorando em nosso país, nós conseguimos enxergar o cuidado, o amor de Deus em nossas vidas todos os dias. Então isso é motivo de muita alegria, isso é motivo para você cantar louvores ao Senhor, é motivo para você estudar a palavra dele, para permitir que Cristo viva em você e através de você, para a glória de Deus Pai. Que você possa estar adorando e celebrando ao Senhor juntamente conosco e que possamos, com esse mesmo espírito, com essa mesma alegria, exaltar o nome do nosso Deus com tudo o que viemos a fazer. Tá certo? Que Deus continue te abençoando mais e mais e boa celebração em nome de Jesus. Sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi por sua cruz, a morte me livrou. Minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. A cruz chamou, gentilmente atraiu e eu palavras proximo, quebrantado seu amor. Na cruz chamou, gentilmente traiu e eu palavras proximo, quebrantado seu amor. Impressionante ao seu amor. Me redimiu e me mostrou o que é fiel. Impressionante ao seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu.
paz, me aproximo, quebrantado do seu amor. A cruz chamou, somente traiu meu palavras, aproximo, quebrantado do seu amor. Quebrantado seu amor. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descansa, encontra em ti, pois o teu fardo é leve, é leve.
dizer do que sinto, ama mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho, sou filho. Provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Crianças do passado vem, querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. Parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E o erro passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Sabe que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Uma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E mesmo o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Sabe que dele não lembra mais, canto pra glória de Deus. Uma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas irão investidas do tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Sou grato por tudo que tenho, tesouro maior desse mundo me foi dado com herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo, vida, alegria
em todo tempo. Amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu amor estará continuamente nos meus lábios e também no meu coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu amor estará continuamente nos meus lábios e também no meu coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Para nós é um prazer maravilhoso podermos estar aqui compartilhando da palavra de Deus, sendo enriquecidos por sua graça e, acima de tudo, podendo aprender da sua vontade, entendendo quais são os seus desígnios e aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele quer nos ensinar, aquilo que Ele quer manifestar a todos nós por meio da sua palavra. Eu convido você a estar curvando sua cabeça, fechando seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por esse privilégio tão único e maravilhoso que temos de estar aprendendo e estudando a palavra dele juntos, apesar de distantes, mas estamos juntos aqui online, para a glória do nome do nosso Deus. Pai querido, Pai amado, te louvamos e te agradecemos por tua fidelidade, Senhor. Te agradecemos porque tu és tudo aquilo que nós precisamos. Te agradecemos por Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, Senhor. Te agradeço por tua fidelidade, por tua graça, por tudo que tu és. E te agradeço, Deus, porque os teus poderosos feitos têm nos alcançado, têm nos dado graça e misericórdia, apesar de todas as lutas e dificuldades que temos enfrentado, Deus, por conta dessa pandemia, mesmo não sendo dificuldades
Talvez alguns estejam passando dificuldade de saúde, outros não, mas as dificuldades, muitas vezes ficarmos presos em casa, as dificuldades dos pensamentos que vêm sobre nossas cabeças quando lemos e ouvimos tantas notícias difíceis e desagradáveis, mas independente das notícias serem boas ou ruins, nós queremos descansar em Ti, ó Deus, porque Tu supre as nossas necessidades e cuida de cada um de nós conforme a riqueza da Sua graça, Pai. Te louvo e Te agradeço porque até aqui Tu tens nos sustentado e demonstrado cada vez mais que a Tua graça é suficiente, mesmo independente das situações que estamos vivendo. Te oro, te louvo e te agradeço, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queria convidar você, meu irmão, a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Eu gostaria de ler com vocês do versículo 1 até o versículo 12. E vamos ler, estudar um pouco esses versículos e ver o que Deus tem para falar aos nossos corações. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que me foi dada para convosco. Como pela revelação, ele fez-me saber esse mistério, como vos escrevi antes, em poucas palavras. Pelo que quando ledes, podeis entender o meu conhecimento do mistério de Cristo, o qual noutra época não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, e participantes da promessa que há em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro segundo o dom da graça de Deus, dado a mim pela operação do seu poder. A mim, que sou menos que o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo e fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério, que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, e segundo o eterno propósito que Deus fez em Cristo nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Esse texto fala muito a nós que somos dispensacionalistas, que somos membros do corpo de Cristo. E nós vamos destrinchar ele pedaço a pedaço, não vou fazer uma explicação muito exaustiva do texto, mas nós vamos entender melhor o que esse texto quer dizer. O meu desejo aqui é que você possa compreender as insondáveis riquezas da graça de Deus e poder ter mais uma base, mais conhecimento, para que quando for questionado a razão da sua fé, você possa responder e ensinar a todos. Não responder com grosseria ou com estupidez, ou simplesmente gritar, esbravejar e sair correndo, achando que essa é a melhor maneira de responder a todos. Mas você pode usar de argumentos bíblicos, trazer a palavra de Deus, para que todos possam entender a maravilhosa graça de Cristo, que realmente excede todo entendimento e que nos faz um com Ele. O primeiro versículo aqui de Efésios capítulo 3, ele fala: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós gentios. Se você for entender que causa é essa que Paulo cita que o fez prisioneiro por Jesus Cristo, a causa do Evangelho. O apóstolo Paulo começou a pregar o Evangelho e por causa disso ele foi preso algumas vezes. E por último, depois que ele escreveu a sua carta em 2 Timóteo, mais ou menos no ano 68 depois de Cristo, ele perdeu a cabeça em Roma, ele foi decapitado por pregar o Evangelho e não negar que estava fazendo isso. Se você for ler Efésios, capítulo 2, é um capítulo maravilhoso. Do versículo 1 até o versículo 10, ele está explicando que nós estávamos mortos em delitos e pecados, fomos vivificados em Cristo Jesus, que mediante o seu muito amor com que nos amou, que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Explica que somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um presente de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Então, entendemos essa parte. E a partir do versículo 11... até o final do capítulo, versículo 22, ele fala que nós devemos lembrar que no passado nós éramos chamados de incircuncisão pelos que eram circuncisão feita por mãos e que o Evangelho nos tornou um em Cristo. Naquele tempo nós estávamos sem Cristo. E o versículo 13 de Efésios capítulo 2 diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo. Esse é o Evangelho da graça. O sangue de Cristo nos salva de todo pecado.
crê no Senhor Jesus e serás salvo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Não é me arrependendo dos meus pecados. Não sou eu mudando minha atitude. Não sou eu declarando porque eu sou filho de crente, eu sou crentinho. Mas é pela graça, por meio da fé. É entender que a obra que Cristo consumou na cruz do Calvário, ela é suficiente para nos salvar de toda injustiça. Não sou eu tentando ser alguém melhor, mas sou eu crendo no poder de Deus, descansando nisso e vivendo como um herdeiro, co-herdeiro de Deus, entendendo que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, foram as bênçãos conquistadas em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu, foi sepultado, mas acima de tudo ele ressuscitou ao terceiro dia para que pudéssemos ser salvos. Efésios 2:13 diz mais uma vez: mas agora em Cristo Jesus, preste atenção, tudo que temos, tudo que somos, eu já disse isso, eu falo isso regularmente nas pregações, aos domingos, em alguns outros estudos. Tudo que temos, tudo que somos, está em Cristo. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque estamos em Cristo. O batismo que nós cremos como dispensacionalistas, como Igreja Bíblica da Graça, do Evangelho da Graça, ou Igreja Evangélica Independente, eu creio que posso falar pelas nossas igrejas, porque temos a mesma declaração doutrinária. Nós cremos que somos batizados em Cristo pelo Espírito Santo. Nós não fomos batizados por Jesus com o Espírito, como aconteceu em Atos 2. Ao contrário, a gente é outro. É Cristo, é o Espírito Santo nos colocando em Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, nós já não estamos mais longe, mas chegamos perto pelo sangue de Cristo. Versículo 14 diz que porque ele é nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubando a parede de separação entre nós. Versículo 15 de capítulo 2 de Efésios: abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo de dois um novo homem, fazendo assim a paz. Então, se todos nós estamos em Cristo, não importa se somos judeus ou se somos gentios, todos nós somos um em Cristo Jesus. E por causa desse evangelho, o apóstolo Paulo estava preso. Versículo 12, ele continua dizendo: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que me foi dada para convosco. Por que ele cita isso? Ele diz, versículo 1 de Efésios 3: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que me foi dada. Porque para um gentio ser salvo, antes do chamado do apóstolo Paulo, ele tinha que se tornar um prosélito, ele tinha que se converter ao judaísmo, ele tinha que negar a sua nacionalidade, aceitar a soberania de Israel, fazer voto judaico, fazer sacrifício, uma série de rituais para se tornar um prosélito. Ele não se tornava um judeu, se tornava um prosélito, um gentio convertido ao judaísmo. Mas na dispensação da graça, nós lemos agora há pouco, em alguns versículos 13 a 15 de Efésios capítulo 2, nós vimos que a inimizade que existia, a barreira, a parede que se levantava contra, que separava judeus e gentios, foi derrubada. Então não existe mais um privilégio de ser judeu. Hoje em dia todos somos salvos pela graça por meio da fé, quer seja judeu, quer seja gentio. Mas esse evangelho só é pregado na dispensação da graça de Deus. Por isso que Paulo cita: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que me foi dada para convosco. Paulo não estava preso para anunciar o evangelho do reino, aquele evangelho que nós vimos nas últimas terças-feiras no programa profético. Eu vou deixar até os links aqui na descrição do vídeo, a parte 1 e parte 2 do programa profético, para você entender um pouco mais o que nós estamos falando, caso você não tenha visto ainda. Então você vai ver que Paulo, ele não pregou o que os 12 pregaram, ele não pregou o que João Batista pregou, ele não pregou o que Jesus pregou, ele não pregou o que Pedro pregou. Paulo pregou o evangelho da graça, totalmente diferente do que seria o evangelho do reino, que foi ensinado desde os tempos antigos, aquilo que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio, e não o evangelho da graça, esse mistério que Deus revelou agora ao apóstolo Paulo, como diz a partir do versículo 3. Versículo 3 de Efésios 3 diz: como pela revelação ele me fez saber esse mistério, como eu vos escrevi antes em poucas palavras. O apóstolo Paulo, ele recebeu algo novo. O apóstolo Paulo não estava pregando aquilo que os outros estavam pregando. Se você voltar algumas páginas e ler Gálatas capítulo 1, versículo 6 até o versículo 12, o apóstolo Paulo estava
tratando com os Gálatas da situação de que eles mudaram o evangelho. Ele diz o seguinte: admiro-me de que tão breve vos desviaste daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregue algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja anátema. Como já vou-lo disse, digo-vos novamente agora: se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que já recebeste, que ele seja anátema. Pois, persuado eu agora aos homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda de agradar aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Mas asseguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi por mim anunciado não é segundo os homens, porque eu nem o recebi de homem, nem me ensinaram, porém mediante a revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele estava lidando com a questão de religiosos infiltrados na igreja dos Gálatas, na Galácia. Ele estava tratando da sua autoridade como apóstolo, desse evangelho diferente, porque algumas pessoas começavam a dizer: que história é essa que vocês não batizam com água? Que história é essa de que pastor pode ter cabelo grande? Que história é essa que começam a usar N razões, N textos fora de contextos, para que as pessoas façam aquilo que eles queriam? E Paulo falou: peraí, não é assim, não é graça por meio da fé mais o teu sacrifício. Você não vai permanecer salvo se você for fiel até o fim. Você permanece salvo porque Cristo é fiel, não é por nossa fidelidade. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E agora, a vida que eu vivo na carne, nós vivemos pela fidelidade do Filho de Deus. Não é a minha fé no Filho de Deus, é a fé do Filho de Deus em mim, porque Ele é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Então, entendendo isso, você entende que a graça é esse evangelho maravilhoso que liberta e que não nos coloca mais debaixo da escravidão nem no jugo de sermos iguais aos religiosos. Pelo contrário, nós podemos entender que somos salvos pela graça e vivemos nossas vidas plenamente baseados nessa graça. Como Colossenses 2 diz: assim como recebestes do Senhor Jesus, também andai nele. Como foi que eu recebi o Senhor Jesus? Pela fé. Então também devo viver pela fé. Abacuque 2,4 diz: porque o justo viverá pela fé. Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. Hebreus 10,38 diz que o justo viverá pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Nós somos justificados pela fé. Então, como recebemos o Senhor Jesus? Vivamos dessa forma. Nós recebemos a graça por meio da fé. Então vamos aplicar essa graça no nosso dia a dia. Esse evangelho que o apóstolo Paulo morreu por pregá-lo. E ele no versículo 4 ele continua dizendo, vou pegar um finalzinho do versículo 3 para emendar com o 4, que diz: como vos escrevi antes em poucas palavras, pelo que quando ledes podeis entender o meu conhecimento do mistério de Cristo. Versículo 5 ele continua dizendo: o qual noutras épocas não foi manifestado ao Filho dos homens, conforme agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Deus revelou ao apóstolo Paulo o evangelho da graça. Deus revelou ao apóstolo Paulo que mudou-se a dispensação. Deus revelou ao apóstolo Paulo esse novo evangelho, esse novo povo que se formaria, que não é exatamente uma nação, mas são pessoas de todas as nações entregues ao evangelho da graça, que formam o corpo de Cristo. Antes Deus lidava com a sua nação escolhida, o povo de Israel. Hoje não é mais um povo, mas sim um corpo que se chama igreja. Nós somos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Então, versículo 4, Paulo explica que vocês podem ver e entender o conhecimento dele do evangelho à medida que vocês vão lendo as suas cartas, dos seus escritos. Então o apóstolo Paulo, ele demonstra o seu conhecimento através das suas cartas. E ele também diz
que esse evangelho que ele tem anunciado não foi ensinado por outra pessoa. Nós já lemos aqui Gálatas 1, mas se você quiser também, você pode ler Atos capítulo 3, Atos capítulo 2 e capítulo 3. Você vai ver que Pedro anuncia o evangelho do reino ali, dizendo, está sendo oferecido o reino se vocês se arrependerem, forem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então virá os tempos de refrigério. Ele diz, assim como o profeta, assim está escrito no livro de Joel, o profeta Joel falou, ele diz que aquilo foi falado pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Enquanto Paulo diz aqui no versículo 5, que em outras épocas não foi manifesto ao Filho dos homens, como agora tem sido feito. Então é entender que esse evangelho, essa dispensação não é algo inventado. Não é que nós lemos a Bíblia e achamos, vamos começar essa loucura aqui, vamos ser diferente de todo mundo. Não é isso não, é porque nem todos conseguem ler e entender, porque muitas vezes estão apegados à tradição. Eu converso uma vez com uma pessoa, ele falou assim, rapaz, você quer mudar 500 anos da história da igreja? Eu falei, eu não quero mudar nada, eu só estou apenas falando o que o Senhor diz em sua palavra. Mas muitas pessoas preferem simplesmente crer e acreditar na história da igreja, naquilo que sempre foi ensinado, naquilo que sempre foi falado, no lugar de acreditar naquilo que Deus diz e está mostrando nas suas escrituras. O versículo 5, ele falou que tem sido revelado agora aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. E o que é que tem sido revelado? A todos. Em Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro é levado a Cesareia para pregar lá a um grupo de gentios. E Pedro entende que Deus também quer levar o evangelho aos gentios. Pedro ainda não entendia totalmente o que estava acontecendo, mas ele entendeu que o ministério que o apóstolo Paulo iria exercer tinha validade e que não era invenção dele. Ele começou a entender que Deus estava fazendo algo também aos gentios. E o que ele estaria fazendo? Versículos 6 e 7 diz, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da sua promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus dado a mim, pela operação do seu poder. Os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo. Quer dizer então que o corpo não é só judeus e o corpo não é só gentios. O corpo de Cristo é formado por todos aqueles que confessam Cristo como seu único e suficiente Salvador. O corpo é formado por todos aqueles que realmente se entregam e se dedicam totalmente a Cristo. Por quê? Porque já não somos nós que vivemos, mas é o Senhor que vive em nós. Então, entendendo isso, você vai dedicar a sua vida para a glória de Deus. Claro que haverão percalços no caminho, haverão momentos onde você pode se afastar dos ensinos do Senhor. Mas não quer dizer que o Senhor vai se afastar de você. Você continua como um salvo, membro do corpo de Cristo. Daí você deve fazer o quê? Orar, buscar a graça de Deus, não a sua capacidade de se esforçar mais para permanecer fiel, mas como Paulo falou aqui no versículo 7, que esse dom da graça de Deus foi dado a ele pela operação do seu poder. Entenda que é Deus que opera em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, como diz em Filipenses 2,13. Não é por força nem por violência, mas é mediante a ação do Espírito, como diz em Zacarias. Nós temos que entender que é o Espírito de Deus que age poderosamente em nós e através de nós. Não é por eu me esforçar, não é por eu me empenhar em ser alguém melhor, mas é por deixar Deus operar poderosamente na minha vida. E isso deve ser fruto da palavra de Deus. Paulo entende que ele só foi fiel pelo poder de Deus, que ele escreve aqui no versículo 8, a mim, que sou menos que o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo, e fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério, que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Ele diz que ele é o menor, ele é menos que o mínimo de todos os santos. Por quê? Porque ele entendia que antes ele era perseguidor da igreja, não apenas um pecador, mas ele matou cristãos, ele negava que Cristo era Deus, até Atos capítulo 9, a caminho de Damasco, encontra Cristo ressurreto em glória, que o deixou cego porque ele não conseguiu ver a glória de Deus, e falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele falou, Senhor, mas eu não te persigo. Sim, persegue quando persegue os meus. E Paulo entende
e se achava menos que o mínimo de todos os santos, porque ele era perseguidor da igreja. Mas mesmo assim, Deus o usou. Foi dada esta graça a ele de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo. Você consegue compreender o que é incompreensível? Eu não consigo compreender o que é incompreensível. Eu simplesmente aceito que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e descanso nessa maravilhosa verdade para a glória de Deus. Eu entendo que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que nós opera. E eu descanso nessa verdade. Não importa se é o que eu quero, se é o que Deus quer, se é a vontade dele é diferente da minha vontade. Eu descanso em saber que ele é poderoso e que as suas riquezas são incompreensíveis. O seu evangelho é transformador, renovador e age poderosamente através de nós, se nós deixarmos ele agir. Porque às vezes nós não deixamos por medo. Nós temos as incertezas dessa vida. Meus irmãos, eu sei que o mundo hoje está difícil. Você fica receoso de poder viver as coisas, viver de forma livre, porque estamos vivendo um período difícil. Porém, a paz que Deus nos dá não depende das nossas condições. Paulo teve paz, mesmo quando iam arrancar sua cabeça. Ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E agora a minha guarda é só a vida eterna em Cristo Jesus. Não importa se vamos viver ou se vamos morrer. Bendito seja o nome do Senhor. Romanos 14:8. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Então, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, se eu estou vivo, glória a Deus, porque eu posso dar fruto nesta carne para o Senhor. Se eu morrer, glória a Deus, porque é mais de Cristo. Para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Então, independente dos medos e das incertezas, nós devemos viver essas riquezas incompreensíveis de Cristo. E devemos, como cristãos, não apenas reunir no prédio, que às vezes as pessoas chamam de igreja, né? Reunir para poder fazer aquilo que todo crente faz no nosso clube cristão todo final de semana, mas é viver Cristo de tal forma com que todos vejam qual é essa comunhão do mistério, o que essa dispensação da graça tem a ver com a vida deles. Por que o evangelho da graça? Porque somos igreja bíblica da graça, igreja evangélica, igreja do evangelho da graça, igreja evangélica independente. Porque somos cristãos que creem nesse evangelho. Porque nós entendemos que desde o começo do mundo, desde antes de todas as coisas, Deus manteve esse mistério oculto. Porque ele queria cumprir o seu programa profético, para que agora, pela igreja, a sua multiforme sabedoria fosse manifesta, como diz no versículo 10 do capítulo 3. O Senhor manifesta a sua multiforme sabedoria conforme a sua vontade, e entendemos essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Descansamos nessa verdade, descansamos nesse poder maravilhoso, descansamos que Deus vai nos usar conforme a sua vontade, para que o seu evangelho seja conhecido entre os principados e potestades, entre os príncipes e os poderosos desse mundo. Há um tempo atrás surgiu um pequeno debate entre os cristãos, porque Priscila Alcântara, uma cantora cristã, foi participar do Rock in Rio. E as pessoas estavam criticando porque o Rock in Rio é um evento não cristão, com bandas não cristãs, e o que ela estava fazendo lá, curtindo o show da banda tal, isso é pecado, isso é um absurdo, ela vai para o inferno. Aí teve um outro cristão que trouxe um argumento. Rapaz, ela está exercendo a influência dela como cristã, entre aqueles que nós jamais vamos alcançar, porque não estão na nossa rede de influência. Ela consegue alcançar atores da Globo, apresentadores de SBT, pessoas que trabalham em outras emissoras de televisão. Ela consegue alcançar essas pessoas que nós não conseguiríamos alcançar. A não ser que você se torne um apresentador, um ator, alguém muito famoso. Então você conseguiria alcançar. Mas daqui até lá, essas pessoas poderiam estar indo para o inferno. E ela entende que não é só chegar e dizer: meu irmão, tu está indo para o inferno, aceita Cristo. Mas ela desenvolve um laço de amizade, ela demonstra o seu testemunho, independente de onde ela está, porque é muito fácil ser crente dentro da igreja, né? Reunido com a igreja. Mas se você vai num show, você consegue curtir aquela música, seja cristã ou não, sem precisar beber, sem precisar se drogar?
Ela estava demonstrando que era possível se divertir sem curtir essas coisas do mundo, dando bom testemunho e tornando Cristo conhecido daquelas pessoas. Podemos também entrar num outro estudo a respeito disso, sobre o que é do mundo, o que não é, o que é cristão, o que não é. Eu sei que toda música ela é do mundo, seja cristão não, porque nenhum compositor cristão é extraterrestre. Mas vamos entrar no mérito, o que realmente glorifica a Deus, o que não glorifica a Deus. Então é mais nesse sentido que nós devemos pensar. Abrindo um parênteses aqui, por um tempo eu toquei na noite, exatamente por 8 semanas. Eu toquei na noite junto com meu irmão, nós tínhamos uma dupla chamada Dui Fratelli, nós tocávamos em bares à noite. Eu já era pastor, sim, isso é um passado recente, eu creio que há uns 2 anos atrás, talvez 1 ano atrás. E eu fui muito criticado por isso, que diziam, rapaz, quem já viu, pastor não toca na noite, crente não faz isso é um absurdo, não sei o quê. E eu não precisava ficar me justificando para ninguém, nem ficar explicando para ninguém por que eu fazia essas coisas, nem nada. Mas uma das coisas que eu fazia, eu levava Bíblias no meu case de pedais, na minha bolsa, e eu distribuía Bíblias. Nessas 8 semanas, eu distribuí mais de 50 Bíblias para crentes e não crentes, crentes desviados que estavam lá bebendo e curtindo. As pessoas diziam, rapaz, eu já frequentei a igreja tal. E outras pessoas que diziam ateus, agnósticos. E nós conversávamos um pouco, ele vinha conversar sobre música, sobre a guitarra, sobre som. Eu acabava entrando no assunto do evangelho, dava a Bíblia a ele, e a pessoa acabava ouvindo o evangelho. Aí você pode dizer, mas isso não é efetivo, pessoas não eram convertidas e você não levava membros para a sua igreja. Com certeza, se você pensar por esse lado, não foi efetivo, mas eu consegui alcançar pessoas que talvez você aí jamais alcançaria. Eu consegui alcançar pessoas que talvez pessoas que convivem comigo aqui no meu bairro, fazem parte da igreja que eu pastoreio, também jamais alcançariam. Talvez um dia essas pessoas possam dar ouvidos a outra que vai pregar o evangelho e se convertam, porque um dia a semente foi plantada. Então é entender que não é se é do mundo ou se não é do mundo, é se glorificar Deus ou não. Então você pode ir evangelizar num bar sem precisar tocar. Claro, você pode ir para lá, orar por pessoas, entregar a Bíblia. Você pode fazer todas essas coisas. Mas eu usei da estratégia de ir tocar para poder ter uma desculpa para conversar com pessoas e essas pessoas poderem ouvir o evangelho e entregar Bíblias a ela. Então, nós temos que usar estratégias, porque a igreja é a expressão da multiforme sabedoria de Deus, com o propósito de tornar a comunhão do mistério conhecida pelo mundo. Nós temos que tornar o evangelho conhecido. Mas que evangelho? O evangelho opressor que aponta o pecador e diz que está indo para o inferno? Não. O evangelho de amor que diz que Deus te ama, Deus ama o pecador, mas por ele abominar o pecado, ele levou o castigo do teu pecado sobre o Senhor Jesus Cristo. Quando você entende isso, você vive plenamente toda a graça de Deus e anuncia esse evangelho transformador a todos aqueles. Porque o versículo 11 diz que o eterno propósito de Deus, ele cumpriu em Cristo Jesus nosso Senhor. Cristo Jesus é o nosso Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, é o texto que exalta o Senhor Jesus Cristo. Ele diz, por isso que Deus deu o nome que se chama de todo nome, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo joelho, que está no céu, na terra e debaixo da terra. E ao nome do Senhor Jesus, toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso, o eterno propósito que Deus fez em Cristo é o que nós anunciamos, porque mesmo logo após a sua morte, ressurreição, 40 dias na terra, ascensão, descida do Espírito Santo, pregação de Pedro, não foi pregado que Cristo Jesus foi morto pelos nossos pecados. Ele diz que foi o cumprimento das profecias, foi o cumprimento da vontade de Deus, mas eles não entendiam que era a dispensação da graça. A dispensação da graça não começou ali, claro, começou em Atos 9 com a conversão de Saulo de Tarso, mas foi Deus ali demonstrando toda a sua graça e misericórdia, que seria explicada mais na frente através do apóstolo Paulo. E a cruz não é apenas a condenação e a morte de um justo pelos injustos, mas é a salvação para todo aquele que crê. Então, é por isso que nós temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele, pela fé em Cristo, pela fé em sua obra. Temos acesso
com confiança e ousadia para fazer esse evangelho notório. Talvez você tenha dúvidas, incertezas e até medo de como pregar e anunciar o evangelho. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas pessoas têm suas dificuldades, nem todos têm o dom de evangelismo. Eu creio que eu particularmente não tenho o dom de evangelismo, mas eu gosto de fazer obra de evangelista. Eu amo evangelismo, mas eu não tenho tanta facilidade em evangelizar. Então, por isso que eu fui tocar na noite e usava a guitarra como uma desculpa. As pessoas vinham conversar comigo, aí eu chegava com o evangelho para elas. Eu nem sempre chegava nas pessoas, eu tenho um pouco de timidez para falar com pessoas que eu não conheço. Mas, mesmo não tendo o dom de evangelista, eu fazia obra de evangelista, assim como Paulo encorajou a Timóteo. Eu creio que quem faz o trabalho de evangelista não precisa ser encorajado, como Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 4, faz a obra de evangelista. Então, nós temos que entender que, mesmo não alcançando pessoas que nós não conhecemos no meio da rua, você pode alcançar seus parentes, seus amigos, pessoas que estão na sua rede de influência, pessoas que você tem contato, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Grave vídeos para o YouTube, meu irmão. Eu lhe encorajo. Complete a obra que eu deixei inacabada dos 366. Nós vamos retomar em nome de Jesus. Nesse período de pandemia, nós estamos gravando vídeo na terça, no domingo. E é bem trabalhoso para a gente ter que gravar, editar e postar esses vídeos mais compridos. Então, é mais difícil. Mas nós vamos voltar em nome de Jesus. Mas comece um também. Comece gravando stories no Instagram, no Facebook. Bota lá no story do seu WhatsApp também. Use as ferramentas que tem à disposição para alcançar aqueles que você alcança. Não espere um chamado de Deus para pregar o evangelho. Deus já te chamou na cruz do Calvário. Nós somos chamados para andar em novidade de vida. Então anuncie essas boas novas também. Se tu tens vergonha de alcançar um estranho na rua, faz isso através da câmera do celular. Vai ajudar bastante, porque vai existir uma ferramenta entre você e o desconhecido. Mas muitas vezes é o conhecido que a gente precisa alcançar também. Então, que esse texto de Efésios 3, do 1 ao 12, possa lhe encorajar, lhe fortalecer a entender o Evangelho da Graça e anunciar essas boas novas que o Senhor tem nos dado por meio de Cristo Jesus. Revelou o apóstolo Paulo e chegou até nós, para que nós pudéssemos pregar a outros. E que nós pudéssemos ser instrumentos de Deus para alcançar todos aqueles que precisam. Amém? Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos glorificando o nome dEle juntos. Esse culto foi uma bênção para a glória de Deus. E gostaria de encorajar você, mesmo que distante, a continuar contribuindo ao Senhor. Nós entendemos que nossa igreja não depende do seu dinheiro, ele depende única e exclusivamente do Senhor. Mas saiba que Deus quer te usar. Irmãos, mesmo que nesse momento de dificuldade que estamos vivendo, recursos limitados, deixe Deus agir poderosamente através da sua vida. Saiba do compromisso que nós temos que honrar com a família pastoral, com as contas. Nossa igreja aqui no Ibura tem passado algumas dificuldades. Então eu gostaria de lhe encorajar a você se preparar como você sempre fez, como você sempre honrou o Senhor com as suas ofertas. Continue fazendo isso. Aqui na descrição do vídeo nós temos 2 contas disponíveis do nosso tesoureiro para que você possa estar ofertando, contribuindo, transferindo, depositando, que você possa realmente continuar participando ativamente da vida da igreja. Deus quer te usar para a glória dele. Também nessa área financeira. Nós dependemos do Senhor, como nós falamos. E Deus usa você. Deus vai lhe usar para a glória dele. Não ache que é porque nós dependemos do Senhor que vamos ficar sentados no sofá com a perna cruzada esperando dinheiro cair do céu. Não. Vamos deixar Deus nos usar. Vamos nos organizar, separar e contribuir. Contribua. Se Deus lhe der um pouco mais, Deus manter seus ganhos e tudo estiver normal para você, continue contribuindo com regularidade. Não vá no mercado, faça uma feira gigantesca achando que o apocalipse zumbi vai acontecer, você vai ficar sem comida, não. Você pode, faça uma feira gigantesca e ajude outras pessoas que estão precisando. Seja generoso no dar, servir ao Senhor. 2 Coríntios 9,7 diz que cada um contribua segundo colocou no seu coração. Cada um contribua, todos nós devemos contribuir, não por tristeza, nem por necessidade. Nós falamos aqui que precisamos honrar a família pastoral e pagar as contas, porém, não seja por isso, que você não seja constrangido por isso, mas que seja com alegria. Como você ama cantar canções ao Senhor para a glória de Deus, ame também ofertar ao Senhor com aquilo que há no seu coração. Tá certo?
Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão, confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.